Falar agora então sobre o positivismo com Kant, com a objetividade e a razão empírica. Augusto Kant foi considerado então o pai da sociologia. Ele utilizou como temas a liberdade, a igualdade, mas também a alienação. Ele vem com o cientificismo como uma medida de buscar leis universais para as questões sociais, através do método científico, empírico e antimetafísico. Ele não ia além do físico, ele queria entender a sociedade mesmo ali no que é possível ver, enfim. A ciência é a única explicação razoável e legítima para a realidade. Todos os fatos da sociedade deveriam seguir uma natureza precisa e científica. Então ele traz uma objetividade, ele traz a sua sociologia de forma objetiva, neutra, e rejeita a metafísica e a teologia. Devido às contribuições da ciência para compreender os fenômenos naturais, foi visto então para ele também a ciência como o único conhecimento capaz de livrar a humanidade e levá-la a uma ordem e ao progresso. Fez a ciência um instrumento, então, em serviço do Estado e da ordem, a coesão, a moral, a harmonia social. Então, ele foi um físico social que acreditava que, assim como as leis gerais estudavam a natureza de forma objetiva, podia estudar a sociedade. Então, ele acreditava que, assim como as leis gerais estudavam a natureza de forma objetiva, podia estudar a sociedade. Acreditava na possibilidade de a física se tornar uma ciência positiva, ou seja, essa questão de ser positiva é a questão de se preocupar com entidades observáveis e conhecidas pela experiência humana. Só assim seria possível delinear as leis gerais, estabelecer as relações de causa e efeito das transformações. Então, como diz aqui, ele traz o método científico e empírico, é baseado na experiência, no físico, nos sentidos, e antimetafísico. Então, a sociedade é o corpo físico regulado por leis gerais, segundo Kant. A aspiração teológica teria um controle das contingências históricas para o estabelecimento da ordem social. O intelecto negligenciado seria um aspecto social como alvo imprevisível, marcado por contingências e contradições. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso. Ordem seria a harmonia, o progresso seria a indústria, a ciência e a tecnologia. Então, ordem e progresso é a harmonia entre a indústria, a ciência e a tecnologia. Kant também traz Tô falando Kant, né? Mas não é Comte, Auguste Comte. O darwinismo social para Comte era o evolucionismo, a passagem de estágio inferior para superior, ou seja, mais evoluído, mais adaptado e complexo. As sociedades mais simples e de tecnologia menos avançadas deveriam naturalmente evoluir em direção aos níveis maiores. Então, o darwinismo social para Comte é evoluir, é sair do inferior e ir para o superior, sair do menos complexo e ir para o mais complexo. Além disso, ele traz a lei dos 3 estágios, que são os 3 estágios da evolução, que é a teologia, a metafísica e o positivismo. A teologia é quando a sociedade foi guiada pelas crenças e tradições religiosas, como no período da Idade Média, com a mentalidade mítica, tendo os fenômenos como resultado de ações de deuses, o fetichismo e o politeísmo. Já a metafísica, o homem se tornou referência para a explicação do universo, por influência do Renascimento e do humanismo. Se buscava então explicar a origem e o destino do universo pelo contexto agora da razão filosófica, a filosofia aí já implantada. E aí depois veio a sociologia com o positivismo, com o predomínio da ciência no lugar da razão em si. Então as relações científicas, o aparecimento da ciência
como maturidade do espírito humano, algo útil, real, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Então aí fica também bem claro pra gente nessa comparação da teologia, da metafísica e do positivo. A teologia tudo baseado no divino, a metafísica baseada no homem e o positivo baseado na ciência. A harmonia entre indústria, ciência e tecnologia. A física social, porque acreditava que havia leis gerais, leis universais que pudessem explicar a sociedade, assim como tinha as que pudessem explicar a natureza. Por isso que é uma física social.